Ô Monique, assim, que o casamento já não tinha nem dado certo desde o início, a gente falou sobre isso na semana passada. Era um casamento que não tinha dado química, que não tinha dado match e que, sabe, estavam empurrando ali com a barriga. Mas que o casamento já tinha acabado, chegou num determinado momento que a gente percebeu que o casamento tinha acabado, que não era só uma falta ali de alguns detalhes e tal, que só faltaria mesmo para consumar o fim do casamento alguém sair de casa. E como acontece até em vários momentos similares, em outras situações da vida, você só vai sair mesmo se alguém te colocar pra fora. Se alguém te der um ultimato. Fala, ó, a partir de hoje, bacana, vai procurar o seu canto, eu vou procurar o meu. Alguém tem que tomar uma atitude para que o fim do casamento, o fim da relação, se consuma. E o Flamengo tomou a decisão. A galera ficou acordada a madrugada inteira, foi uma decisão já tomada anteriormente. O que é que você pode dizer pra gente desse momento? E é o Felipe Luiz mesmo que vai assumir o Flamengo, ou Monique Danello? É o Felipe que vai assumir de forma interina, muito provavelmente até o fim do ano. Inicialmente deve ser isso, né? Não se sabe. Mas para esse jogo contra o Corinthians é o Felipe Luiz de forma interina. A gente sabe que num cenário de eleição é muito difícil o Flamengo conseguir trazer algum técnico para essa reta final de ano. Então o Felipe assume nesse primeiro momento interinamente. Vamos ver como é que o trabalho vai se desenrolar, né? No Flamengo, nada é muito exato, então não dá para a gente cravar que o Felipe é o técnico interino até o fim do ano, porque daqui a pouco, né, o cenário muda. Então, de momento, o que a gente pode dizer para agora, para esse jogo de quarta-feira, o Felipe é o técnico de forma interina e a tendência é que seja até o fim do ano. André, não foi uma decisão tomada hoje de manhã, é uma decisão que já vem sendo costurada e amadurecida desde a eliminação da Libertadores. A gente falava aqui na semana passada, a pressão era muito grande em cima do presidente Rodolfo Landim, da diretoria, e nesse momento tem um componente que vai além de campo e bola, que é o componente da eleição. E aí a gente tem que colocar tudo dentro da mesma discussão, do mesmo debate, porque uma coisa está entrelaçada com a outra. Era um momento de muita pressão, de muita cobrança para que o Tite saísse, cobranças dentro do clube, de conselheiros do clube, mas muita cobrança da arquibancada também. Na minha visão, a arquibancada teve um poder muito grande nessa demissão do Tite. E aí eu não estou nem entrando no mérito se o Flamengo, a diretoria, ou o Flamengo como clube, se ele tratou o Tite da melhor maneira que deveria ter sido tratado nesse contexto todo. Mas a arquibancada, ela falou. Ontem, durante o jogo contra o Atlético, foi protesto do primeiro minuto ao fim. O Tite foi xingado várias vezes pelos torcedores. A gente conversou com torcedores antes da bola rolar nos arredores do Maracanã, com o público bem abaixo, 28 mil pessoas. Eu acho que eu nem lembro, que assim, com certeza eu não lembro qual foi o último jogo do Flamengo que eu fiz com um público de menos de 40 mil pessoas. E o torcedor estava muito insatisfeito. E não era uma insatisfação assim, escrachando o Tite. Tinha muita gente falando, eu apoiava o Tite quando ele chegou, eu gostei da contratação, eu defendi ele, mas está no limite, não dá mais, o Flamengo não produz nada. Então, assim, a arquibancada também teve, né, uma participação muito grande nessa pressão em cima da diretoria para que o Tite saísse. E aí, de novo, não é só pressão pelo resultado, pelo desempenho, mas uma pressão também porque se trata de um fim de ano de eleição. E aí eu vou te dar um exemplo. Estava marcado para hoje o evento de lançamento da candidatura, né, do Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação apoiado pelo presidente Rodolfo Landim. E antes do fim de semana, ali na sexta-feira, se eu não me engano, a gente recebeu um comunicado que foi adiado e será só no dia 14 de outubro. Desde então, aquilo já me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque hoje era o dia seguinte do jogo e a gente sabia que as coisas estavam caminhando para uma pressão insustentável para o Tite. Então, assim, a informação que eu tenho aqui, isso já estava sendo costurado, tanto é que o Felipe Luiz já tinha sido consultado antes sobre assumir o Flamengo. E aí eu confirmei a informação que o nosso colega PVC deu no fim da semana de que o Felipe não estava querendo aceitar, e isso é verdade. O Felipe precisou ser convencido, ele foi convencido de assumir com a condição de assumir interinamente. Então,
essa conversa, se ela já vinha existindo com o Felipe Luiz, é porque a saída do Tite já vinha sendo costurada. E aí, o que me parece é que ficou se aguardando ter uma solução, porque é aquilo que a gente já falou aqui quando saiu o Paulo Souza, quando saiu o Vitor Pereira, o Flamengo não tem uma comissão permanente. Então, ele não tem a opção de tirar o treinador e não imediatamente subir todo mundo do sub-20 para assumir aquilo ali, porque sai o Tite, sai com o Tite. O Kleber Xavier, o César Sampaio, o Fábio Macerigian, que é o preparador físico, o Matheus Bach, alguns analistas de desempenho que vieram com o Tite. Então, assim, o Flamengo não tem uma comissão permanente. Então, se o Flamengo demite o técnico hoje e tem um jogo daqui a 2 dias, ou ele tem que usar a sua comissão do sub-20, né? Tem que deslocar os profissionais, ou então ele tem que ter um outro treinador com comissão para assumir. Vide o caso do Paulo Souza lá, que deu treino demitido porque não tinha quem dá treino, porque não tinha, né, profissional. Então, não foi uma decisão, embora tenha sido oficializado hoje de manhã, não foi uma coisa que foi pensada só ontem, depois do jogo, pela atuação do Flamengo. O gol do Gerson, eu até imaginava que o gol do Gerson teria dado um respiro para o Tite, por isso, porque assim, até aquele momento o Felipe não estava disposto a assumir, o Flamengo não tinha o que fazer, então a sensação que eu tinha era que era uma tentativa ali de ganhar tempo, porque no fim das contas, se demitiu hoje, poderia ter demitido depois do Peñarol, né? Acho que não tem muita diferença. O que o Flamengo apresentou ontem foi o mesmo que apresentou depois do Peñarol. Então, assim, não faz muito sentido. A única coisa que leva ao sentido é o fato de conseguir alguém para assumir o time na ausência do Tite. Então, era uma ideia que já vinha sendo debatida, o presidente estava muito pressionado, ele defendeu muito o Tite e a gente sabe, ele falou para a gente ao vivo que ele indicaria renovar com o Tite para quem assumisse a presidência do Flamengo, mas a pressão foi muito grande, interna e externa da arquibancada, e aí no momento em que se chega a um acordo com o Felipe, o Flamengo toma essa decisão, e eu acho que vou passar a bola para você poder comentar aí, acho que a gente tem que falar sobre o Felipe, né, sobre esse momento, sobre o que vai acontecer e sobre as decisões, né, que também passaram pelo projeto de carreira do Felipe, mas de momento falando sobre o Tite, é isso. Hoje ele já não comanda mais o time, são 2 treinos aí antes do jogo de quarta-feira, esse trabalho já vai ser feito com o Felipe Luiz. Eu acho importante aqui a gente sempre deixar claro que, assim, ó, o Tite não é o único responsável pelo momento do Flamengo. O Tite está longe de ser o único responsável pelo momento do Flamengo. O Flamengo não ganha uma partida fora de casa pela Libertadores desde 2022. Não foi depois que o Tite chegou que o Flamengo passou a não ganhar fora. Alguns jogadores do Flamengo não estão jogando bola, assim, num nível nem próximo do que deveriam jogar. A diretoria fez contratações que são bem questionáveis. Assim, tem muita coisa, muita coisa. A diretoria, por exemplo, ao não deixar uma comissão técnica sua, do clube, ali, ela, por exemplo, se rendeu ao fato de não ter um psicólogo para comandar a área mental, que a gente sabe que é tão importante hoje no clube. Então, assim, teve muita ajuda. O Tite teve muita ajuda para esse momento chegar. Agora, é, assim, incontestável que o trabalho dele é muito abaixo. Muito abaixo. E pensando desse lado, Monique, é difícil você concordar com demissões faltando 2 dias, faltando... O Flamengo vai jogar daqui a quarta-feira, 9h30 da noite, certo? Então você tem 24 horas, você tem 48, você tem 66 horas. Menos de 70 horas antes de um jogo, que é muito importante, que é o que sobrou para o Flamengo na temporada. Inclusive, por conta da diretoria que deu respaldo para o Tite abandonar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi abandonado pelo Flamengo. E a diretoria deixou. Então sobrou a Copa do Brasil. E você tem o jogo em casa. Depois a gente vai falar sobre o jogo da volta. Mas você tem o jogo em casa, que é muito importante numa eliminatória de Copa do Brasil. Todo mundo sabe disso. E eu tenho a impressão, Monique, eu quero a sua opinião, porque você vive, você respira esse ambiente de Flamengo há bastante tempo. Eu tenho a impressão que a mudança, o time não vai mudar da água pro vinho. Individualmente, você pode ter jogadores que joguem mais do que estão jogando, né?
Você espera que o Arrascaeta jogue mais, que o De La Cruz jogue mais, que o Gabigol, se for jogar, jogue mais, enfim. Você espera que esses caras atuem melhor do que jogaram até agora. Mas não vai ser uma mudança da água pro vinho. Só que em termos de ambiente, como você tava, já que a gente tava comparando com casamento, relacionamentos, você tava numa casa carregada. E assim, ó, um ia chamar o outro pra ir num aniversário e já ia falar, pô, cara, aniversário dessa pessoa eu nem gosto. Já tá, sabe, já ia estar um clima ruim. Agora, parece que traz um ar diferente pro jogo de quarta-feira. Eu tenho várias críticas a essa diretoria do Flamengo. Mas eu tendo a dizer que, neste momento, a diretoria do Flamengo acertou o Munique. O clima para quarta-feira vai ser outro. Ah, com certeza. O clima pós-Libertadores era um clima de luto, assim, todo mundo muito para baixo. Fora alguns problemas, né, internos, essa situação do Gabigol, que eu acho que é muito pesada para o ambiente também. Ontem o Tite deu entrevista coletiva com uma energia totalmente baixa, assim, muito cabisbaixo, muito mesmo. Então, o ambiente, obviamente, estava muito carregado. Esse é um elenco com jogadores muito vencedores e, embora muitos não estejam jogando bola, eles não gostam de viver essa situação e era um ambiente que estava muito carregado. O Felipe é um cara muito respeitado. O Felipe é um cara que já fazia muito esse papel desde os tempos de Jorge Jesus dentro de campo, de orientar, de falar. E ele tem o respeito, né? Quando ele era jogador, ele orientava e falava, e ele tinha esse respeito. Então, certamente, animicamente falando, vai ser um outro ambiente. O Felipe é muito querido e muito respeitado, e eu acho que nesse sentido vai mudar. E é claro que o Felipe pode trazer outras soluções, porque aquilo ontem, a sensação era que o Flamengo nunca mais na vida ia fazer gol. Porque o Flamengo roda a bola, roda, 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 força um monte de bola longa, um monte de cruzamento e não consegue chegar perto do gol, não consegue fazer o goleiro adversário trabalhar, não chuta gol. Assim, é uma agonia para quem está no estádio acompanhando e vendo o Flamengo jogar. Então, assim, eu acredito que além de mudar o astral e o ambiente, o Felipe vai poder tirar alguma coisa de diferente ali ou tentar fazer o Flamengo jogar de uma forma diferente. E eu acho, André, que são dois pontos, né? Duas coisas que a gente tem que tratar separado. Que foi o que você falou, né? Que a culpa não é só do Tite e tudo mais. Um ponto aqui que a gente coloca numa caixinha. A gente sabe que o Flamengo é uma máquina de triturar treinadores. Isso aí é fato conhecido. Com essa gestão, especialmente, a gente sabe que isso é fato conhecido. Então, assim, uma primeira discussão é isso, né? A forma como isso foi levado e a gente sabe que o Flamengo frita treinador e não foi diferente com o Tite. Acho até que a corda esticou mais, como a gente falou aqui semana passada, pelo respeito que se tem ao Tite, ao trabalho dele, pelo que é a figura do Tite. Mas, de qualquer maneira, ele sai sendo fritado também, de alguma forma, é uma realidade no Flamengo. Outra caixinha o trabalho do Tite não é bom. O trabalho do Tite foi ruim, foi decepcionante. Muita gente falava, torcedor, que o Flamengo ia ganhar as 3 competições com o Tite, pelo que se esperava do técnico da seleção brasileira assumindo o Flamengo, pelo trabalho que ele fez com o Corinthians. Muito torcedor fica frustrado porque o Tite sempre foi um cara de pontos corridos e também abandonou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo não conseguiu brigar para que muito torcedor considera o principal campeonato, que é o Campeonato Nacional. Então, assim, são duas caixinhas diferentes. E, assim, o Tite realmente não vinha fazendo um bom trabalho, estava na cara que estava esgotado, que o trabalho tinha acabado, que não tinha como tirar nada dali, que o Flamengo não ia apresentar nada além do que a gente estava vendo. E tem também na outra caixinha a forma como o Flamengo frita treinador e os bastidores desse clube que são muito complicados. Então, acho que tem esses dois cenários, né? E aí é o que eu te falei, como você falou, mudar a 2 dias de uma final, não, de uma semifinal de um jogo que é para o Flamengo como uma final de campeonato. Por que que não mudou depois do Penharol? Porque não tem, entendeu? Não tem uma mudança de cenário. Aí não mudou porque é aquilo tudo que a gente falou, não tem quem assumir, pipipi, popopó. Então, assim, é por isso que tem esses dois cenários. É um cenário ali que já está claro há algum tempo que o Tite não consegue tirar nada além do Flamengo. Depois que o Pedro se machucou, então
pronto. E um outro cenário aqui que é esse ambiente que frita treinador e que nem o Tite conseguiu, né, sobreviver a isso e agora tá fora do Flamengo. É. O Monique, pra gente encerrar e avisando a galera aqui do chat, que lá no final da live a gente vai ficar batendo papo aqui, nós vamos voltar ao assunto, nós vamos falar do jogo de volta da Copa do Brasil, da mudança de data, nós ainda vamos falar sobre isso e nós vamos voltar a bater papo aqui. Agora, com relação ao Felipe Luiz, você dizia de planejamento, de carreira do Felipe Luiz e tal, tô vendo algumas perguntas aqui, questionando o seguinte: pô, será que não é muito cedo? O Felipe Luiz pode se queimar e tal? Eu acho que pode ser muito cedo, Monique. Eu acho que é uma questão bem relevante. Mas eu acho que ele não pode se queimar nesse momento. Eu acho que assumir agora, pra pegar aí, de repente, esse jogo, o jogo do final de semana que vem, data FIFA vai dar uma respirada, o jogo da volta da Copa do Brasil é só daqui a... Bom, agora com essa mudança da CBF é daqui a quase 20 dias. Então, assim, no meu entendimento, com a bagagem que ele tem, inclusive eu acho a melhor solução. A melhor solução. Porque, como você disse, o Flamengo é uma máquina de triturar técnicos. O Flamengo trouxe o técnico que foi técnico da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo seguidas. O melhor nome disponível. E todo mundo, quase todo mundo achava isso. Eu, inclusive. Então, assim, o Flamengo, a expectativa para um novo técnico, se for ao mercado, vai ser uma expectativa enorme. Enorme. Tem que ser um nome de peso. Então, Mas esse nome só pro ano que vem, né? sim. Então, Aí talvez... agora teria que ser um nome que não seria de peso, que seria um nome que se sujeitasse a aceitar por 3 meses, né? Pois é. E eu vejo aqui, tem gente aqui comparando com o Rogério Ceni e tal. São situações diferentes. O Rogério Ceni nunca teve relação nenhuma com o Flamengo, muito pelo contrário. Rogério Ceni sempre teve uma relação com outro clube grande do futebol brasileiro, muito identificado. Felipe Luiz não, ele tem uma identificação, ele tem um plano de carreira, ele tem conhecimento, ele tem amizade com os jogadores, que talvez seja algo que, né, que dê ali um estímulo. Não deveria, né, jogador ser estimulado por amizade, nem por... Mas a gente sabe como é que funciona no futebol, na vida. Às vezes você fala, pô, cara, eu não queria fazer tal coisa, mas é um amigo meu que tá pedindo e eu vou fazer de uma maneira, né, mais... Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz acerta ao topar essa parada e, de repente, velho, ele vai queimar etapas aí, dá certo e ele embala um trabalho, o Monique. Então, o ponto sobre o Felipe é justamente esse, né? O Felipe é um grande ídolo do Flamengo, é praticamente um patrimônio do clube. E o Felipe, ele é um cara que a gente sabe que ele fez todo um planejamento de carreira para cumprir as etapas da forma como ele imaginava que fosse o melhor para a carreira dele. E aí a gente tem que lembrar aqui, André, que o Felipe ele negou um convite da CBF para trabalhar na seleção brasileira nessa mudança de gestão ali, saída do Tite e do Diniz para a entrada do Dorival Júnior. E o Felipe negou. E assim, obviamente a seleção é algo que enche muitos olhos, mas na visão dele, ele não gostaria de queimar etapas. Então ele negou esse convite para ser coordenador, enfim, fazer uma função ali na comissão do Dorival, porque o desejo dele é ser treinador e ele queria começar do começo, literalmente. Então, o Felipe foi assumir o sub-17 do Flamengo, e aí depois com a saída do Mário Jorge acabou tendo que subir para assumir o sub-20, ganhou ali o Mundial de Clube Sub-20 no Maracanã com os garotos do Flamengo. Então, por isso, né, esse processo de convencimento do Felipe, porque querendo ou não, a gente sabe que é queimar uma etapa, que é colocar o Felipe, que é um ídolo do clube, numa fogueira. E muita gente, né, muito torcedor quer o Felipe, mas também tem muita gente que acha que é injusto com o Felipe colocá-lo numa fogueira desse tamanho para resolver os problemas de uma diretoria que tomou várias decisões erradas ao longo da gestão, que está com a corda no pescoço sem saber se vai conseguir se reeleger. Então, muita gente acha que é pesado demais usar o Felipe Luiz para isso, né? Para tentar apagar um incêndio ou resolver os problemas que não são problemas só do Tite que não deu certo, mas uma série de problemas que vem aí ao longo dessa gestão. Então, tem esses dois cenários e por isso acho
que foi necessário entrar nesse processo de convencimento, muito por isso, porque o Felipe é muito convicto dos planos que ele tem para a carreira dele. Não à toa ele negou um convite de seleção, porque ele queria começar lá atrás. Então, vamos ver como é que o trabalho vai se desenrolar. Eu já aproveito aqui para desejar muita sorte para o Felipe. É um cara que, no período em que ele esteve como jogador do Flamengo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é fora de série na seleção também, mas assim, um cara extremamente correto, um cara extremamente inteligente. Tem um outro ponto que eu acho que agora vai melhorar muito, que são as entrevistas coletivas, porque o Felipe é um cara que fala como torcedor. É muito bom ouvir o Felipe falar. Nos tempos de jogador, a gente gostava muito, porque ele é um cara que esclarece muito as coisas e se posiciona sobre todos os temas. Então vamos ver, desejar sorte para ele aí nesse trabalho. Vai ser um jogo pesado, decisivo, mas certamente ele vai ter muito apoio da arquibancada e muito apoio dos jogadores também. E eu, assim, assino embaixo, porque desde a época de jogador, entrevistei o Felipe Luiz algumas vezes lá no Atlético de Madrid, nessas viagens de Champions. Ele é realmente um cara diferenciado. E nas entrevistas coletivas, eu não acredito que ele vá tentar usar a entrevista para poder levantar, enfim, a carreira do filho. De forma alguma, é. É outra pegada.